Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-lhe, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Graças a Deus, irmãos que estão aqui, pode voltar aos assentos. Deus abençoe. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de todos nós. No versículo 10 dessa passagem está registrada a palavra de Jesus, como também no Evangelho de Mateus. Ele repete: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a motivação de Jesus vir a este mundo pecador. Ele, no seu grau de santidade, não necessitava, mas submeteu a vir a este mundo com este propósito de resgatar, buscar, salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, quem conhece essa história, Jesus tinha curado Bartimeu, o cego, e ele era muito conhecido pela cidade. Jesus estava entrando em Jericó. E Jesus cura este cego, e é claro, causou um tumulto, porque Bartimeu era muito conhecido na cidade. E causou um alvoroço. Além do mais, essa época que Jesus está passando aqui, são vésperas da Páscoa. Por sinal, era a última Páscoa de Jesus. Jesus já fazia 3 anos que já se havia se revelado no batismo de João. E todos já estavam seguindo a ele como grande Messias, o esperado de Israel. Jesus está seguindo para Jerusalém, onde ele ia ser crucificado uma semana depois dessa história. E ele está passando por Jericó, porque era uma cidade de rota para chegar em Jerusalém. E para chegar em Jerusalém, de Jericó para Jerusalém, 23 quilômetros. E por ser a última cidade de rota, era uma cidade com muitos investimentos, infraestruturas, muitos hotéis, rua asfaltada. Era onde Herodes tinha um palácio. Então era uma cidade riquíssima, linda era esta cidade
de Jericó. Era conhecida como a cidade das palmeiras, a cidade de Jericó. E essa cidade, irmãos, por ter um investimento alto, ela tinha pessoas também de um poder executivo elevado. E para isso existia necessidade de cobrar impostos altíssimos a essa gente. Só que esse trabalho era sujo, porque se cobrava muito além do que era justo. Glória a Deus, glória a Jesus. E essa cobrança de impostos não era, na grande maioria, desenvolvida de forma de obra pública. O povo de Jericó, porque nessa época Roma estava construindo muitas estradas e pontes e precisava muito de dinheiro para isso. Então, era tirados impostos do povo de Jericó e investido em outros lugares, porque Roma aplicava ao seu império a sua conquista do mundo, e aí causava, claro, como em todas as cidades, uma grande revolta. O povo não vivia satisfeito com nada, a política era corrompida, o povo pagava forçado porque não podia atrasar. Os soldados romanos estavam sempre conciliando a Roma para não ser mais odiada do que já era. Ela era levada a cobradores de impostos da própria cidade. Quem queria esse tipo de trabalho? Irmãos, você era um servo de Roma, mas em contrapartida era um homem que era ameaçado de morte todos os dias. Todos os dias. Odiado pelo seu próprio povo. Quem era o judeu que queria isso? Nenhum. Nenhum, além do mais, isso era oferecido não como currículo. Aqui está o meu currículo. Quem quer ser cobrador de impostos? Não. Para você ser cobrador de impostos, ou para alguém ser cobrador de impostos, você tinha que comprar uma jurisdição, e era leiloada a jurisdição da cidade de Roma. Chamava a pessoa com uma certa capacidade inteligente, intelectual, desenvolvida, e oferecia quem quer comprar a jurisdição de Jericó. E aí o leilão, quem dava mais, tomava posse da jurisdição, e era o cobrador de impostos daquela cidade, da cidade de Jericó. E então ia administrar as cobranças de impostos de Roma, determinada um limite para cobrar. E o líder, o cobrador de impostos, o líder cobrava além do que Roma pedia. Imagine comigo, já era alto os impostos exigidos por Roma, e o cobrador de impostos cobrava além, porque Roma dizia: se você atingir a meta, o que sobrar é seu. E aí Zaqueu entra nessa história, porque Zaqueu só tinha de pequena estatura, mas ele era inteligente. Ele compra a jurisdição de Jericó. Ele assume o cargo de líder, cobrador de imposto, e era cercado de soldado por onde andava. Ordem ele colocava em outros cobradores de impostos, e por conta disso, um pouco tempo,
ele enriquece, se torna um dos mais ricos daquela cidade. Glória a Jesus. Tinha que morar em Jericó. Ele tinha que trabalhar em Jericó. Mas sabendo que a qualquer momento ia ser morto pelo próprio povo revoltado daquela cidade, por ele ter aceitado este cargo de cobrador de impostos, explorar o seu povo, arrancar o dinheiro do seu próprio povo. Mas ele, Zaqueu, o que pensava? Vale a pena, é muito ódio, mas também é muito dinheiro. É muito dinheiro no meu bolso. O povo me odeia, não posso andar em paz, porém, eu sou rico, eu tenho dinheiro. E o que eu quero comprar, eu compro. O que eu preciso, eu compro. O dinheiro substituía essa carência e afeto da sua própria gente. Aí, o que acontece, irmãos? Jesus vai passar na cidade. Você que está me ouvindo, diga amém. Jesus vai passar na cidade de Jericó. Eu vou liberar uma palavra para o seu coração na manhã deste dia. Deus vai marcar o encontro com teu Zaqueu na cidade de Jericó. Aleluia. Vou repetir. Deus vai marcar o encontro com teu Zaqueu na cidade de Jericó. Aleluia. Era a última passagem de Jesus. Como ele tinha 3 anos de ministério, Zaqueu já ouviu falar. É impossível não saber quem era Jesus, o Galileu, operador de milagres, o suposto Messias, o que vai trazer a liberdade para Israel dos jugos pesado de Roma. Era tudo isso que o povo acreditava. Outros diziam, é Jeremias que ressuscitou. Outro dizia, não é João Batista que voltou à vida. Outro dizia, é o profeta que Moisés disse que viria no mesmo nível de liderança dele. Outro dizia que era Elias que voltou à terra. Jesus tinha muitos títulos, e por ter muito título, presbítero Marinho era muito conhecido na cidade, pelos milagres que Jesus tinha feito, pelas maravilhas que Jesus tinha feito. Então Zaqueu já sabia, já conhecia quem era Jesus, já sabia de saber pela história, pelos acontecimentos, quem era Jesus. Jesus tinha muitos conceitos equivocados e ele está passando ali. Só que acontece, não é a presença de Jesus que chama a atenção, é o fato dele ter curado Bartimeu na cidade de Jericó. Aí chega algum apressado que escuta o alvoroço, as pisadas, o poeiraço de Jericó, que era grande a multidão, o povo gritando, Hosana, Hosana. Ele é poderoso, ele é grande, ele é libertador. E chega um para contar a Zaqueu que Jesus está na cidade. Mas mais ou menos assim, Zaqueu pensou: o Senhor não sabe quem está aí. Quem? Pós Pilatos? Não. Esta agitação é o quê? É a feira? Também não. E Zaqueu fica curioso, porque havia uma feira de cosméticos muito famosa, de perfumes de Jericó. Não é o Egito. Não é o agito da feira.
Jesus está passando aí. Mais do que isso, ele curou Bartimeu na saída de Jericó. Não pode ser. Eu vejo Zaqueu conversando com o companheiro, dizendo: não pode ser. Onde ele está? E o rapaz que deu a notícia de Zaqueu, ele está na avenida principal. Aí Zaqueu diz: eu quero ver. Aí sai e diz: assumam aí o escritório, porque eu vou sair. E o rapaz diz: seu Zaqueu, o senhor não pode. O senhor é um homem perseguido. Se descobrirem que o senhor está no meio da multidão, é capaz de lhe matar. O povo te odeia, senhor Zaqueu. Não vá. Ele disse: eu vou, porque eu quero ver. Eu não quero falar com ele, eu só quero ver ele pelas ruas de Jericó. Eu tenho uma curiosidade de saber quem ele é. Eu quero saber se realmente é o que dizem sobre ele. Eu quero saber se realmente ele é quem me contaram quem ele é. Eu quero ver esse Jesus. Em outras palavras, eu quero saber quem é esse Jesus desses crentes que estão no meio da multidão, nesta agitação, dando glória a Deus, dando aleluia. Eu quero saber quem é este povo. Eu quero saber quem é esse Jesus. Zaqueu é muito arriscado. O Senhor sabe que esse povo te odeia. E me permita lembrar isso. Sim, eu sei. Mas como eu te disse, eu vou arriscar, porque eu quero ver esse Jesus. A Bíblia diz que ele não queria escutar Jesus. Ele só queria ver Jesus. Por quê? Porque o discurso e as pregações de Jesus geralmente confrontam essa classe nobre, essa classe rica. Jesus favorecia muito aos pobres, aos necessitados. Jesus vivia mais na Galileia. Jesus era do povo. Aí Zaqueu não quer ouvir, porque ele sabe que se Jesus vê ele, Jesus vai confrontar, Jesus vai falar a verdade. Então Zaqueu corre e calcula aonde ele está e por onde vai passar pela cidade. Zaqueu é inteligente. Pode agradar a um ou agradar a outro, ninguém pode. Ou seja, colocava em condições de escravo aquele que servia as riquezas. Jesus tinha outro discurso que dizia: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Quando falava sobre rico, Jesus dizia: mais fácil é entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então Zaqueu não quer ouvir isso. Zaqueu não quer escutar essa pregação. Isso vai mexer com ele. Então eu só quero ver Jesus. Ver para mim é suficiente. É uma questão de curiosidade. Nada mais, ele vai se manter no meio da multidão. Irmãos, isso é muito arriscado para Zaqueu. Porque se alguém conhece o pequeno Zaqueu, irmãos, era fácil estrangular, pisar, matar. Chamava um grupo de pessoas que viviam uma vida estável e agora está na miséria. E ele dizia: aqui está Zaqueu, por culpado da nossa miséria. Então para Zaqueu era muito arriscado entrar na multidão ou alguém ver ele. Vou ver ele. Vou ver o caminho que ele vai traçar. E ele vê Jesus na avenida principal. Vou subir ali naquela figueira brava, no final da avenida. O problema é se ele entrar numa rua dessa, aí eu não vou me frustrar. Eu quero ver ele. Então ele corre para a figueira brava.
E ali sobe na figueira e fica observando, torcendo para Jesus entrar em uma rua daquela. Ele passou, mas não entrou. Faltam 3 ruas. Atravessou, falta 2. E o coração de Zaqueu vai acelerando. O desejo de ver Jesus vai acelerando. E os discípulos, Senhor, segue a reta. Segue a reta com a multidão, Senhor. E os irmãos louvando, gritavam, Hosana, bendita é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. O povo gritava, um poeiraço naquela cidade. Uma gritaria de gente e os discípulos fazendo aquele cordão humano para não deixar Jesus sofrer dano algum. Glória a Deus. E estão agora empurrando Jesus para um lado, empurrando por outro. E só falta 2 ruas para Zaqueu ver Jesus. E o que Zaqueu pensou, ele está sendo carregado. Não, ele está caminhando. Quando Jesus vê Zaqueu em sua direção, ele pensa, ele vem carregado como um faraó, carregado nos ombros, mas não. Quando ele vê Jesus chegando, se aproximando, ele diz, ele vem a pé. Ele é diferente. Ele é diferente dos outros. Ele não vem carregado pela multidão. E Jesus, enquanto ele pensa, Jesus parou embaixo da figueira, em frente à figueira. Debaixo da figueira, Zaqueu fica sem entender o que vai acontecer, até que olhando para baixo, Jesus levanta a sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Se foi privilégio ver Jesus de cima para baixo, agora os olhos de Zaqueu cruzam os olhos de Jesus e ele consegue ver o suor escorrendo no rosto de Jesus. E aquele olhar, irmão, penetra o olhar de Zaqueu entre as folhas da figueira. Oh, glória! E aí Jesus fala uma coisa que Zaqueu nunca poderia imaginar que aquilo poderia sair da boca dele. Jesus disse assim, Zaqueu. O fato de chamar o nome de Zaqueu, claro, chama atenção diante de todos. De onde ele me conhece? Quem disse que eu estou aqui? Oh, glória! Oh, glória! E quando lê isso, irmãos, porque você não vai encontrar Jesus chamando o nome de pessoas em todo momento da Bíblia. Jesus curou gente que a gente nunca vai saber o nome. Muitas pessoas há nome na Bíblia que a gente só vai saber no céu. Muitas pessoas. E só esse nome Jesus diz, Zaqueu. Em cima. Porque Jesus vê na necessidade de chamar pelo seu nome. Se Jesus dissesse, homem que está na figueira brava, não tinha outro, era ele, e ele ia descer. Se Jesus chamasse, por exemplo, pelo status dele, cobrador de imposto, desça, e ele ia descer. Se Jesus dissesse, ó baixinho, desce, ele ia descer, porque só tinha ele. Porque Jesus chama o nome dele. Vocês sabem, irmão, que o judeu valoriza muito esse negócio de nomes. Os judeus, ele tem isso de forma tão séria, que quando ele colocava o nome em um filho, ele profetizava o futuro desse rapaz, o futuro dessa moça, o futuro desse bebê. Tem gente que não sabe nem o significado do nome. Eu mesmo tenho 2 filhos. Eu sei o significado de cada um deles. Hilbert, batalha brilhante. Ítalo. Louro. Ítalo Emanuel. Deus conosco. Mas o judeu leva isso a sério. Eu colocar o nome do meu filho, eu estou escrevendo o destino dele. Eu estou traçando a história dele. O nome influencia na formação do caráter da criança, no comportamento das escolhas da vida dessa criança. Então colocam Zaqueu
E sabe o que significa Zaqueu, irmãos, em hebreu? Puro, justo, íntegro, honesto. Tudo que Zaqueu não era. Impuro, desonesto. Ele perdeu o amor pelo seu próprio povo. Ele era mau caráter, ele era tudo menos Zaqueu. Aí se entende porque Jesus chamou pelo nome. E Jesus explica isso no final do versículo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus diz Zaqueu, ele não está chamando o nome só para identificar a pessoa, porque eu já disse, ele poderia ser identificado de outras maneiras, mas Jesus está indo na história dele, lá no nascimento dele, quando o pai pegou no braço e disse, vai se chamar Zaqueu. Ele vai se chamar Zaqueu, puro, justo, íntegro e honesto. Oh, glória a Deus. Mas Jesus está indo na história dele, porque Jesus tem essa capacidade de ir na minha e na tua história. Jesus tem essa capacidade de ir no teu passado, na tua história, passado de tristeza, passado de angústia. Só Jesus tem o poder de ir ao teu passado. Só Jesus tem o poder de escrever a tua história. Só Jesus tem o poder de escrever o presente. Eu não sei o significado do teu nome, mas Jesus está dizendo, vai nascer, nasceu o justo, nasceu o honesto, nasceu o caráter. É isso tudo que Jesus escreveu para a tua história. Porque Jesus tem a capacidade de ir na tua história. Você já teve experiência de Jesus ir lá no teu passado e usar alguém, trazer de trás, revelar algo que ficou para trás, coisas que aconteceu na tua infância, aleluia. Isso é tremendo, irmãos. Deus já revelou, irmãos, para mim, coisas tremendas usando profeta, coisas que só eu sabia. E Jesus foi lá no meu passado e escreveu uma nova história, Kennedy. Assim como Deus escreveu uma nova história para o nobre companheiro presbítero Marinho, diácono Edmilson Queiroz. Deus disse, está nascendo o futuro desta nação. Está nascendo um íntegro, está nascendo um honesto. Foi isso que Jesus estava dizendo. Jesus foi lá no nascimento dele e viu ele nos braços do Pai. E o Pai olhando e profetizando sua história pelo nome. Tu vais ser um homem íntegro, reto, honesto. Teu nome vai ser Zaqueu. Só que no meio da história da estrada da vida, esse nome se perdeu. Esse nome perdeu o sentido, o rumo. E os planos de Deus tinha, e os planos que Deus tinha para esse homem se perdeu. Satanás apagou. Satanás escreveu outro nome por cima. Satanás dizia, teu nome pode ser esse, mas tu vais ser um homem meu. Eu vou te escravizar. Tu vais ser escravo da desnecessidade, da corrupção. Tu vais ser uma partida. Eu vou te enriquecer, mas tu vais ser um homem infeliz. Tu vais ser um homem odiado por todos. Eu vou te dar riqueza, mas tu não terás amigos. Eu vou te escravizar. Isso foi a história que Satanás traçou para ele, para o Zaqueu. Mas Jesus chama Zaqueu. Vai trocar a tradução, nome Zaqueu, pelo seu nome. Jesus está dizendo assim, ó justo, honesto, homem de Deus, íntegro. Porque Jesus está nem aí, irmãos, para a história que Satanás escreveu. Jesus tem compromisso com a história que ele escreveu para a tua vida.
uma história de conquista, uma história de vitória. Satanás pode até estragar dos seus propósitos, do propósito de Deus, mas o Senhor está te dizendo: eu ainda posso resgatar aquilo que eu construí na tua vida. Eu ainda tenho o poder de colocar uma nova história em cima a qual Satanás escreveu para a tua vida. Eu tenho o poder de resgatar o teu marido, de resgatar o teu filho, de resgatar a tua filha. Eu tenho poder de ir, eu tenho poder de entrar. Eu faço, eu tenho, eu mando, eu construo. Eu sou Deus, eu posso. Eu posso te dar uma história de vida, uma história de conquista. E a história que Ele traçou para você. Satanás pode ter estragado os propósitos de Deus, mas o Senhor está dizendo: eu ainda posso resgatar o que o diabo apagou. Eu ainda posso trazer de volta o que você perdeu no percurso dessa estrada. Eu posso devolver tudo que você perdeu, Zaqueu. Mas eu sei que você é, Zaqueu, justo, íntegro, honesto. E deixa eu abrir aqui um parênteses na carona do prefeito Marinho. Um homem de Deus. Foi essa a história que o teu pai, quando te pegou no braço e disse: é um varão. Vai ser honesto, vai ser íntegro. Outro disse: esse aí vai ser um drogado, vai ser um cachaceiro, não vai dar para nada. A sociedade até colocou título em você, dizendo: não vai dar certo, não vai dar para nada, disso não vai passar. Jesus tem uma história linda para você que está me ouvindo nesta manhã. Zaqueu, o Senhor não me chama por este nome. Jesus diz: eu chamo. Sabe o que significa Jesus disse isso? Sei chamar ele assim. Não precisa não, Senhor, chamar ele assim não. Melhor chamar ele de corrupto. É melhor chamar ele, Senhor, de ladrão. É melhor chamar ele, Senhor, de trambiqueiro. Chama ele de Zaqueu não, Senhor. Chama ele, mas ele não é mais isso, o que ele foi na infância, na sua jornada. Aí Jesus abre a boca e diz: mas vai ser. Oh glória. Ele até não foi tudo isso, mas agora vai ser. Ele não tinha nome na sociedade, mas agora vai ter. Não dava para nada na sociedade, mas agora vai ser. Era um nada na sociedade, mas agora vai ser. Aí diz a palavra que Zaqueu desceu e vai preparar o jantar para Jesus. E o povo agora começa a murmurar. O povo agora começa a murmurar, versículo 7. E vendo tudo isso, murmurava dizendo: quem entra para se hospedar de um homem pecador? Senhor, sai daí. Esse homem não presta. É sujo. E diz: Senhor, preciso falar uma coisa. E Jesus disse: fale, Zaqueu. Senhor, está vendo essa gente aí fora, protestando aí fora, falando essas coisas. Senhor, diante de ti eu prometo que amanhã vou separar metade da minha riqueza e dar aos pobres da cidade. Sabe, os outros 50% eu vou restituir 4 vezes mais. Aqui eu defraudei quase a cidade toda. Aí Jesus diz: agora sou eu que vou falar, Zaqueu. Zaqueu falou e Jesus não dizia nada. Quando Zaqueu bate nessa tecla, Jesus diz: agora quem vai falar sou eu. Ele se levanta e diz: hoje
veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor me disse nesta madrugada, enquanto eu preparava isso, Ele diga para o meu povo que eu sou Deus de restituição. Aquilo que foi perdido eu estou trazendo de volta. Aquilo que se perdeu eu estou trazendo de volta. Eu estou restituindo a tua história, e estou restituindo o teu passado, e estou entregando um futuro glorioso na tua vida. Eu estou restituindo tudo que você perdeu. Deus está dizendo: Zaqueu, você se perdeu, mas a partir de hoje eu vou restituir o teu nome, eu vou restituir a tua história. Tu não vai ser mais ladrão, tu não vai ser mais trambiqueiro, tu não vai ser mais drogado, tu não vai ser mais viciado, tu não vai ser mais prostituta, tu não vai ser mais prostituto. Eu estou mudando a página da tua história, Zaqueu. Eu estou mudando tudo isso. Eu já quero perguntar: cadê a segunda vida que quer aceitar Jesus e quer ser restituído por Deus? Você não era nada, era excluído da sociedade, mas nessa manhã Jesus está dizendo: eu vou mudar a tua história. Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Eu vim buscar o que se havia perdido. Aleluia. 1 João capítulo 3 versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O Senhor nesta manhã, deste dia, está desfazendo a obra do diabo, está destruindo o teu passado, um passado de tristeza, um passado de angústia. Jesus está desfazendo nesta manhã. Eu conheço a tua história, Zaqueu. Mateus capítulo 8, versículo 28. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus capítulo 18, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Vou resgatar, vou te dar de volta tudo que você perdeu. Nesta manhã Jesus está dizendo: eu vou te dar tudo que você perdeu. Tudo que o diabo traçou para a tua vida, eu tenho a borracha e tenho o poder de apagar e colocar em cima uma nova história. Eu tenho o poder de mudar a tua história, de mudar a tua vida, de tirar um passado de fracasso, um passado de derrota. Quem sabe como você está vivendo um futuro de tristeza, de lágrima, de dor. Aí Jesus diz: eu vim buscar o que se havia perdido. Jesus está dizendo: Zaqueu, eu te conheço, volta, porque hoje veio salvação. Não era para você ter saído, não era para você ter saído, era para ter ficado no lugar, e no lugar que você não deveria ter saído. Zaqueu, honesto, íntegro, hoje veio salvação, e Jesus está desfazendo tudo aquilo que o diabo planejou para a tua vida. Cadê a segunda vida que quer aceitar Jesus? A segunda vida que quer ser resgatada. A segunda vida que quer ter um futuro brilhante, um futuro de glória.
Cadê a segunda vida que quer ser resgatada pelo Salvador Jesus Cristo? Jesus está dizendo: eu tenho poder de apagar. Em nome de Jesus, te louvo, te exalto, te glorifico, Senhor, nesta manhã. Amado Deus, poderoso Pai, preguei a tua palavra, Espírito Santo de Deus, na unção do teu Espírito, Pai. Obrigado por tudo. Entra nesta casa, salva, liberta, faz o teu querer, Senhor, em nome de Jesus.